Oi, gente, bom dia! Estamos começando a nossa live da mesa vegano por um dia e eu vou fazer uma deliciosa receita de quibe de berinjela. Oi para todo mundo que está entrando, vamos começar nossa receita. E a gente preparou uma mesa muito gostosa com dicas de veganismo para você colocar uma vez na semana, 2 vezes na semana e receitas bem gostosas do dia a dia. Bom, vamos começar. Eu tenho aqui os ingredientes do quibe de berinjela, que foi a receita prometida. E eu fiz algumas etapas com um pouquinho de antecedência. Por quê? Para nossa live fluir melhor. Porque se você ler a receita, quando você receber o seu e-book, ou mesmo tá aí no nosso... tá postada no perfil do Tá Na Mesa, algumas etapas demoram um pouquinho. Então, o que eu já fiz antes? A berinjela, eu pedi uma berinjela grande... descascada, cortada em cubinhos e assada por aproximadamente 30 minutos. Eu já fiz essa etapa. Por quê? Para a gente ganhar esse tempo. E uma dica que eu quero dar para vocês para trabalhar com a berinjela, que eu sempre faço. Eu sempre gosto de deixar a berinjela dando aquela descansadinha no sal. Quem já cozinha já ouviu falar nisso? Quem não cozinha eu vou explicar. Você vai pegar a sua berinjela, lavar, descascar. Nesse caso eu descasquei. Muitas vezes a gente usa a berinjela em casca, que é ótimo também. Vou cortar em cubos, colocar numa tigela e polvilhar um pouco de sal. Quanto de sal? Se você pensar para cada berinjela, mais ou menos uma colher de chá cheia e água. E deixa a berinjela uma meia horinha nesse banho de sal. Depois eu gosto de lavar, espremer, escorrer bem e usar na minha receita. Se você fizer essa etapa toda vez, nunca vai ter aquele risco da receita da berinjela ficar picante demais ou amarga, que é uma coisa que pode acontecer com receitas com berinjela. Ah, Otávio, eu vou fritar a berinjela, eu não quero mergulhar ela na água porque ela vai ficar molenga. Você pode fazer o mesmo processo só polvilhando sal e depois diminui um pouco a quantidade de sal, já que você não vai lavar, e depois você espreme bem essa berinjela para tirar esse sal e esse excesso do amargor, tá bom? É um processo que eu sempre faço, recomendo. Eu fiz aqui, só que eu deixei de molho, fiz isso hoje bem cedinho. Depois eu lavei a berinjela, escorri bem e coloquei no forno meia hora. Ela ficou assim, ela fica bem murchinha, ela vai no forno com um pouquinho de azeite e isso aqui vai entrar na base do nosso quibe. Eu já fiz esse processo antes. Bom dia para todo mundo que está entrando, tô aqui falando, não dá para falar um por um, mas sejam todos muito bem-vindos quem entrou agora no nosso quibe de berinjela da mesa vegano por um dia. E outro processo que eu já fiz foi o nosso trigo para quibe. Quando a gente usa o trigo para quibe, é muito importante que ele seja pré-hidratado antes. Como que eu gosto de fazer? Do jeitinho que eu coloquei na receita. Mais ou menos 1 hora antes de começar a receita, você coloca ele numa tigela, cobre de água fria e deixa ele descansar um pouquinho. 1 hora é o tempo ideal. Otávio, eu não tenho 1 hora, eu quero fazer esse quibe agora. Meia hora com água quente também funciona. Você pode dar aí uma roubada nesse processo. Se você colocar uma água bem quente, ele vai inchar mais rápido. Mas é sempre legal fazer isso antes. Ah, eu posso deixar de um dia por outro na geladeira? Pode também. Também vai dar certo. Se você quiser adiantar, você vai começar a cozinhar muito cedo no outro dia, você já deixa pronto, tá? Já deixei ele na água 1 hora. Depois deixo ele na peneira para essa água escorrer todinha. Tá vendo que dá para ver até uma água escorrendo? É super importante na hora de preparar o quibe, seja ele assado, seja ele frito, você escorrer bem. Pega uma colher de sopa e vai espremendo com as costas da colher para ele ficar bem sequinho. Então, essas são as 2 etapas que eu já deixei feitas. Dito isso, eu vou passar para os nossos refogadinhos. O que eu vou fazer? Vou fazer os 2 ao mesmo tempo. O cogumelo e a cebola. A cebola é importante que ela seja bem dourada, bem refogada, que ela vai dar muito sabor nesse quibe. E o cogumelo também, aqui ele vai servir de recheio do nosso quibe vegano. E uma dica interessante é o seguinte, sempre que você for veganizar uma receita tradicional, então um prato que você gosta já, que você está acostumado e você quer experimentar a versão vegana, o que a gente tem que ter na cabeça? A gente está muito acostumado, né? Quem come carne, a carne ela tem muita gordura e isso acaba dando uma percepção de sabor muito forte. Então é sempre legal a gente pensar em sabor e umidade, que são coisas que a gordura da carne proporciona quando você tira a carne de uma receita.
Aqui nesse quibe não vai ter a carne. E aí eu acho que muitas vezes o quibe vegetariano, ele fica um pouco seco. Então você tem que pensar em mecanismos ou ingredientes que vão adicionar sabor e vão adicionar umidade. Por isso que eu escolhi a berinjela, que ela deixa a massa de trigo bem úmida, bem gostosa. E escolhi o cogumelo para o recheio, porque o cogumelo traz muito sabor. Você já ouviu falar na questão do umami, que é acho que quinto sabor, se eu não me engano, que é uma substância que dá uma percepção de sabor muito grande. Ele vai ajudar nisso. Então, esses dois ingredientes entram nessa receita de quibe, não para ficar com gosto de carne, ele não se propõe a ser um quibe que vai ter sabor de carne, mas justamente para a gente ter uma percepção de sabor bem bacana, assim, você não sentir falta, tá bom? Eu tô colocando aqui um pouquinho de azeite nas duas panelas e eu vou saltear os cogumelos, vou colocar o alho, deixar o alho dourar um pouquinho e colocar os cogumelos, que eu gosto deles bem sequinhos. Eles vão começar a cozinhar, vai soltar aquele monte de água, você continua cozinhando até ele secar. E vou colocar a cebola na outra panela, porque como eu falei, eu quero essa cebola bem douradinha. Ó, o cogumelo. E parece bastante cogumelo, mas a gente tem que lembrar que ele reduz muito quando ele cozinha e perde essa umidade. Então depois vocês vão ver que a quantidade diminui pra caramba. Deixa eu ver aqui, a minha panelinha tá esquentando. Eu vou passar, acho que pra essa boca, pra gente ter um pouco mais de espaço. E aqui eu já tenho uma cebolinha refogando. Aqui eu tô usando azeite, mas você poderia usar um óleo vegetal que você goste. Eu só não recomendo nessa receita o óleo de coco extra virgem, porque eu acho que vai dar um sabor muito forte, que eu acho que não vai estar tão harmonioso com os outros ingredientes. Então eu recomendo usar um azeite de oliva ou mesmo um óleo vegetal. Outra dica, no corte dessa cebola, você não precisa ficar mega preocupada de cortar a cebola muito pequenininha, com aquele super corte, de repente a sua faca não tá hiper afiada, porque depois a gente vai processar isso junto com a berinjela, e aí esses pedacinhos vão sumir. A Andrea tá comentando que ela não é vegana, mas como não gosta mais de carne vermelha, gostava bastante de quibe e vou experimentar. Experimenta, é muito gostoso, eu adoro o quibe também, eu acho que ele traz um sabor assim, bem especial. Fora que é bem fácil de fazer, então acaba ficando uma receita legal pro seu repertório. Ó, tenho só um refogadinho da cebola, diminuir um pouquinho o fogo. Estão vendo? Voltar para cá. Assim que tiver mais interessante lá a panela dos cogumelos, eu mostro para vocês. A receita será disponibilizada? Com certeza. Essa receita já tá no feed do Tá Na Mesa. Se vocês olharem os posts do início da semana, tem uma foto do quibe de berinjela e tá a receita toda completa lá, escrita. Essa live é mais pra gente conversar, posso tirar dúvidas de vocês sobre as receitas da mesa, sobre o preparo desse quibe, mas assim, essa receita já foi disponibilizada. E lembrando, né, gente, que tem um e-book que tá super caprichado, basta seguir a mesa. Quem nunca fez isso, é só entrar no tanamesa.com, vai ter lá mesas abertas, mesa vegano por um dia, seguir a mesa, e aí você faz um cadastro, ou se você já seguiu outras mesas, você já está cadastrado. Ao final dessa semana, provavelmente daqui a alguns dias, todo esse material é compilado, todas as receitas, as fotos, as dicas, o que saiu no blog. Isso é compilado um e-book. Ó, eu vou mostrar os cogumelos. Ainda não tá no ponto, ele ainda vai sair toda a água. Ó. Quantidades, por favor. Andréia, quantidades... eu não tô com a receita toda aberta, mas eu já te falo, ó. Cogumelo foram 250 gramas. Cebola, 300. Trigo para quibe, se eu não me engano, 200, mas eu recomendo você receber a receita completa ou olhar a receita que tá no perfil, tá bom? Já foi postada, tá lá direitinho. Ó, aqui eu já vou desligar minha cebola, ela já ficou bem dourada. Gente, outra coisa, vou temperando o cogumelo já com sal.
Só presta atenção para pegar bem leve no sal nesse momento, porque ele ainda está com um volume muito grande e depois ele vai reduzir, vai perder líquido e o sabor vai se concentrar. Se você colocar sal demais, vai ficar salgado. Bom, tenho aqui a berinjela e a cebola. E eu vou processar a cebola com a berinjela. Como eu expliquei, quem chegou agora não viu. A etapa da berinjela eu já deixei pronta, porque ela ia precisar de meia hora de forno e eu já fiz isso pra gente ganhar tempo. Vou colocar essa cebola que foi bem dourada na panela com azeite. E isso aqui vai na massa, digamos assim, do nosso quibe, junto com o trigo. Tô usando aqui um processador manual, tô sem processador elétrico, ó, tô fazendo na mão. Mas se você não tem processador e você tá vendo essa etapa, não se preocupa, você poderia muito bem fazer esse quibe sem passar tudo pelo processador. Ou se você quer que essa berinjela e a cebola sumam na massa do quibe, o que que você faz? Passa tudo para uma tábua, vai com a faca, corta bem, diminui aí esses pedacinhos e usa normalmente. A Deni perguntou, acabei de chegar, você grelhou a berinjela? Não, ela foi pro forno. Eu descasquei, cortei em cubos, deixei ela dar uma descansadinha no sal, assim, de uns 20 minutos. Lavei, espremi bem, coloquei um pouquinho de azeite e levei pro forno até ela murchar. Posso cozinhar a berinjela no vapor? Pode, Josi, mas aí o que eu recomendo para você? Espremer essa berinjela depois de cozida, porque a gente quer a polpa da berinjela, eu não quero que ela solte água no forno. Por isso que ela não foi crua na massa do quibe, tá certo? Mais alguma pergunta, gente, que eu pulei? Tô tentando responder. Ó, aqui o cogumelo já começou a soltar um montão de água. É assim mesmo, a gente vai deixar ele soltar água e depois ele seca. Tá fazendo o quê? A Lê perguntou. Tô fazendo quibe de berinjela vegano, na nossa mesa vegano por um dia. O vídeo do canelone de ricota subiu ontem, está no IGTV do Tá Na Mesa. Ah, a Heloísa lembrando a gente. Gente, esse canelone de ricota eu super recomendo que vocês façam, porque é muito gostoso. E uma outra dica, a ricota, que é o recheio do canelone de ricota, é um queijinho delicioso para você fazer, para ter na sua geladeira. Até o pessoal que não é necessariamente vegano, mas tirou a lactose, ele é lactose free, né? Porque é vegano, é vegetal, é feito à base de tofu. E fica super saboroso para você ter, para passar assim numa torradinha, no pão. Você pode fazer só a ricota, não precisa fazer a receita completa. Bom, ó, processei manualmente no meu super processador de manivela. E isso daqui, como eu expliquei, vai na massa do quibe. Uma coisa que eu tô explicando, que eu acho que é uma dica interessante para transformar receitas tradicionais em receitas veganas. Pensar na questão do sabor e da umidade, que são coisas que a carne vermelha traz muito forte, porque ela tem muita gordura. E é um tipo de gordura muito, como é que eu vou... Muito marcante, né? Ela é muito saturada, ela é muito potente. E a gente identifica isso como sabor e ela traz muita umidade. Então, quando você tira a carne, é legal pensar nessas duas questões. Aqui a umidade está indo com a berinjela e o sabor, eu vou colocar bastante cogumelo, bastante umami, que vai dar essa sensação boa. Também gosto, a Andrea falou, também gosto de assar no fogo, fica defumada. Super pode fazer com a berinjela defumada. Inclusive, já que a Andrea falou nisso, vocês conhecem aquela técnica de defumar a berinjela, que a gente faz aquelas pastinhas indianas? Fica maravilhoso aqui também. É que eu achei que era muita informação misturar, mas como é que você pode fazer? Você pega a berinjela inteira, corta no sentido do comprimento, sem romper a casca. Não pode ter nenhum furo na casca. E você risca a polpa da berinjela num xadrez, assim, num quadriculado. Coloca ela numa panela de ferro, como um barquinho, com a casca para baixo. Tampa a panela e põe no fogo alto e deixa um tempo. Ela vai queimar a casca, vai dar um cheirinho de queimado, mas a partir do momento que esse calor concentrou na panela, ela começa a cozinhar dentro a polpa. Acho que é isso que vocês estão falando de assar no fogão, né? E aí que acontece? Dá um defumado maravilhoso. Espere esfriar, raspa essa polpa dessa berinjela sem romper a casca, porque senão vai ficar amargo. E aí fica muito gostoso. Você pode colocar no
na sua massa do quibe e vai dar um sabor delicioso e uma umidade maravilhosa. Alguém tinha perguntado, que eu acho que a pergunta já saiu, que outra coisa poderia colocar no lugar da berinjela na massa do quibe. É isso mesmo? Se a pessoa... Eu não vi quem fez a pergunta. Abóbora. Aquela abóbora cabotiá fica muito bom aqui também. Vai ficar amarelinho, vai dar um gostinho de abóbora, lógico. Mas para quem não curte berinjela ou não tem berinjela, a abóbora entra com essa qualidade de dar umidade na massa do quibe. Bom, aqui eu tenho o cogumelo que foi salteado no azeite com alho. Já tá praticamente no ponto. A gente precisa testar o sal aqui, porque aqui é bem importante, ele tá bem salgadinho. Agora que ele já reduziu, a gente pode colocar um pouquinho mais de sal. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Eu fugi para buscar a pimenta do reino, porque a minha filha estava aqui até agora e ela saiu pegando umas coisas para brincar. E ela adora o moedor de pimenta. Eu sempre gosto de colocar um pouquinho de pimenta do reino. Bom, já vou desligar o cogumelo. Deixa eu inverter a câmera e mostrar para vocês. Esse defumado pode ser na panela de barro? Pode, super pode. Deixa eu virar aqui. Ó, gente, esse é o cogumelo. Eu coloquei o azeite, o alho, depois eu coloquei o cogumelo e ele vai até ficar assim, bem salteadinho, tá? Ó, bem sequinho. O que é isso? Trigo para quibe. Ele precisa ficar hidratando. O meu ficou 1 hora na água normal, água fria normal. Posso deixar mais de 1 hora? Pode. E se eu não tiver 1 hora? Eu tenho 25 minutos e eu preciso fazer essa receita de quibe. Água quente, tá bom? É um truque que você pula essa etapa. O ideal é com a água fria e deixar 1 hora ou 2 horas e tudo mais. Mas às vezes a gente sabe que na correria do dia a dia nem tudo funciona do jeito super ideal, né? É importante deixar ele na peneira um tempo, espremer bem para sair todo o líquido, tá bom? Porque a gente não quer água, a gente quer umidade, mas uma umidade que proporcione sabor e não água. Bom, e agora, gente, eu vou misturar as berinjelas que foram processadas com a cebola. Lembrar que a cebola foi super tostada, super refogada até ficar bem douradinha no azeite, como tá na receita. Uma coisa que eu acho interessante comentar eu adoro receita, mas eu também acho que a gente super pode dar o nosso toque na hora de fazer algumas substituições de etapas, fazer do jeito que você gosta mais. Muita gente comentou da berinjela, posso fazer direto na boca do fogão, que ela fica mais defumada. Super pode, eu acho que isso é legal e a gente vai meio que se apropriando, né, da receita. E agora começa a temperar. Eu vou colocar salsinha. Vou colocar sal, pimenta do reino. Aqui eu tenho um mix de pimentas. Eu tenho a branca, a preta e a rosa. Sal, pimenta síria e noz moscada. Vão dar um toque nesse quibe. Vão lembrar aquele gostinho de quibe. Vou transferir meus cogumelos para outra boca, porque esse fogão de indução ele vai continuar essa transferência de calor, pra gente não correr o risco de ficar muito tostado. Deixa eu ver como é que tá o sal e o tempero. Vou colocar um pouquinho de azeite. Mais um pouquinho de sal. Outro ingrediente muito bacana que entra aqui são as amêndoas. Eu vou pegar a quantidade de amêndoas, cortar em pedaços bem pequenininhos e a gente pode colocar a amêndoa no cogumelo e elas vão fazer parte do recheio, mas a gente também pode colocar um pouquinho na massa do quibe. Fica a critério de vocês, tá bom? Eu não tenho cogumelos. Qual recheio posso colocar? Eu só não vi seu nome, quem fez essa pergunta. Sabe um recheio que fica bem interessante? Você conhece a proteína de soja texturizada, PTS? Que é um produto, super antigo na cozinha vegetariana e tem ela granulada bem fininha. Você pode fazer um refogado com ela e vai ficar muito semelhante à carne moída. Lembra só que tem que lavar essa proteína de soja, ela tem que ficar hidratando na água e depois você espreme bem, porque senão ela dá um sabor muito forte.
Que mais? Deixa eu ver. Qual o seu nome? Ah, meu nome é Otávia Somavila. Gente, eu comecei falando que nem uma doida, não me apresentei. Você trabalha muito com cozinha vegana? Eu sou confeiteira. Profissionalmente, eu trabalho muito com confeitaria. Mas eu amo cozinha vegana. E eu tenho me especializado nisso. Recentemente, eu concluí um curso na Universidade de Cornell sobre a dieta plant-based, que é baseado no estudo do Dr. T. Colin Campbell, que é uma pessoa que escreveu The China Study, que é um livro muito famoso, o maior estudo que já foi feito sobre nutrição no mundo. E a conclusão principal do estudo dele foi que a alimentação vegana seria a melhor para o ser humano. Então é um curso muito interessante, eu super recomendo para quem se interessa por esse universo da alimentação vegana, porque ele dá todos os fundamentos de por que a gente não só pode, como deve ter uma alimentação vegana. E é um assunto que cada vez mais me interessa, sabe? E eu tenho me dedicado à alimentação vegana e à pesquisa de receitas veganas já mais ou menos há uns 5 anos. Eu comecei só na confeitaria vegana e estou aos poucos expandindo esse universo. E esse curso me trouxe muito respaldo na questão de nutrição, de ingredientes, de substituições. Essa receita não segue a dieta plant-based, então quem está sabendo do que eu estou falando, conhece o The China Study, isso aqui não é uma receita do plant-based diet, porque é uma dieta que tem parâmetros mais restritos, mas segue um pouco essa inspiração de tirar os produtos animais da dieta. Agora, eu vou pegar uma tábua, vou cortar grosseiramente as minhas amêndoas que eu estou usando. Gente, eu não tirei a pele da amêndoa, estou usando a amêndoa integral. Poderia usar sem pele? Super pode, vai ficar até melhor. Poderia tostar as amêndoas antes, vai ficar maravilhoso, principalmente se você for colocar na massa do quibe. Mas não é uma coisa que, se você não fizer, a receita vai ter um prejuízo, tá bom? Poderia colocar nozes? Pode super. Inclusive, a gente sabe que é muito comum quibe tradicional com nozes. Precisamos de um e-book de confeitaria vegana. Então, bom para pet, nessa receita do e-book tá bem equilibrado. Tem um bolo de janduia, gente. O vídeo já tá postado no feed, se eu não me engano. Esse bolo de janduia, recomendo que vocês façam. É uma receita assim que eu faço muito. Eu trabalho com confeitaria em São Paulo e tenho um ateliê de bolos decorados e faço consultoria de sobremesas. E esse bolo de janduia eu vendo assim muito. As pessoas gostam demais, ele tem muito sabor e é relativamente fácil de fazer. Então, eu super recomendo que vocês deem uma olhada nas receitas doces dessa mesa. Tem um bolo de banana com caramelo de coco, tem muffins de granola, que também estão muito gostosos. Enfim, a gente fez também receitas doces bem gostosas. Mas a sugestão de uma mesa de confeitaria vegana tá super anotada, eu topo. Ó, vou só colocar um pouquinho de azeite no fundo. Aí, como que é a montagem desse quibe? A gente coloca uma camada da nossa massa, digamos assim, que é a de trigo, coloca o recheio de cogumelos, termino com a massa e vai pro forno. Bem simples. Vou colocar mais ou menos metade aqui da minha massa de trigo. Já vou inverter o celular e mostrar pra vocês, tá? Só um minutinho, deixa eu só me organizar aqui. Fora que quibe de forno é muito prático e não faz muita sujeira, né? Pra você fazer no dia a dia, assim, pra aquele almoço rápido, enfim. Que mais? Deu fome. Ai, que bom, Andréia. Ó, vou mostrar aqui, ó. Coloquei metade da massa de trigo no refratário. Aí eu vou colocar isso aqui, que é o recheio de cogumelo. E depois eu vou terminar com isso aqui, que é a massa do quibe. E aí eu vou dar uma enfeitadinha e levar pro forno. E é isso. Deixa eu colocar meu tripézinho aqui. A gente já falou de opções, né? Uma opção que eu falei para os cogumelos, para quem não quiser a proteína de soja, acho que fica bem legal. O que mais que a gente pode colocar aqui? Alguém tem alguma sugestão? De repente vocês podem sugerir também o que mais a gente poderia colocar aqui, além dos cogumelos, da proteína de soja. Ah, o Rômulo falou que vai pôr castanhas de caju, vai ficar divino. Pode colocar a castanha que você tiver. A castanha, ela agrega textura,
sabor. Lembra aquela história que eu falei da gordura? Sempre que você bota um pouco mais de uma gordura, isso no final vai dar uma sensação de sabor, que é o que muitas vezes a gente sente quando deixa um prato vegano, né? Porque você tirou a carne, que tem muita gordura, muita umidade, muito sabor e tudo mais. Para os veganos que estão nos assistindo, leiam The China Study. É bem interessante para quem quer saber mais sobre veganismo. A Edilene acabou de entrar. Bem-vinda, Edilene. A gente está fazendo um quibe vegano de berinjela. Onde eu acho a receita? No feed do Tá Na Mesa já foi postada a receita completa. Aqui a gente está só mostrando o preparo, mas a receita completa já apareceu lá, tá bom? O que mais? Obrigada. Sim, a Milena falou, castanha dá muito sabor. Você tem alguma receita de pizza vegana? Sônia, a gente não colocou nessa mesa, mas a gente pode... Sabe o que a gente pode fazer? Coloca lá nos comentários, no site, tem lá comentários. Pede a tua receita de pizza vegana e eu posto lá. Porque a gente colocou no e-book um queijo prato vegano que é super gostoso. E aí basta a gente colocar mais alguma cobertura, como por exemplo umas abobrinhas grelhadas. E esse queijinho prato vai ficar sensacional. Bom, aqui eu já tô pro acabamento. Coloquei uma camada de massa, coloquei os cogumelos, tô colocando o resto da massa de trigo. Bom, eu sempre gosto de um azeitinho a mais. Vou regar um pouquinho com azeite aqui o quibe. Vou inverter a câmera para vocês verem como ficou. Você tem receita de ricota vegana? Sim! Sheila, tem uma receita de ricota vegana nesta mesa. Tá no vídeo da Cannelloni vegano de ricota. Já foi postado no feed do Tá Na Mesa. E se você se cadastra, vai estar no seu e-book também. No meio dessa live eu falei dessa ricota vegana, tá muito gostosa. Ela é feita de tofu, tahine, miso e uns temperinhos. A mistura fica deliciosa, não só para você fazer o cannelloni. Você pode usar essa ricota para você passar no pão. Qual o seu Insta? Otávia Bolos. Eu fiz um recheio com azeitona preta, cheiro verde, queijo vegano, fica ótimo. Fica mesmo, boa ideia pro quibe. De repente a gente estava falando de recheios diferentes, queijo vegano, azeite, fica ótimo. Ah, Milena, obrigada. Ó, vou mostrar para vocês o meu quibe, só um minutinho, inverter aqui a câmera. Tadã! Agora, gente, a gente pode decorar, né? Tem aquela historinha de fazer um riscadinho assim, fica super bonitinho depois. Pode fazer. A gente pode decorar com umas amêndoas inteiras, vai dar um charme, que é o que a gente fez no dia da foto. E agora é só levar para o forno. Certo? Deixa eu inverter de novo. Jesus! Ah, ficou gostoso, né? Acho que o pessoal já tá com vontade de almoçar. Milena, coloca cheiro verde em cima. Eu já coloquei todo o meu cheiro verde aqui na massa. Não tenho mais para colocar aqui em cima. Não deixei aqui separado na cozinha. Vou colocar, sabe o que? Umas amêndoas com pele mesmo. Mas eu super recomendo tirar a pele das amêndoas. Todo mundo sabe como é que faz para tirar a pele da amêndoa? É fácil, gente. Você vai pegar uma panelinha, ferve uma quantidade de água, coloca as amêndoas, deixa as amêndoas aferventarem assim por uns 3 minutinhos, até você ver que ela tá meio inchada, escorre e a pele vai soltar super fácil. E aí, depois de feito isso, você pode dar uma tostadinha na amêndoa no forno ou na frigideira só para ela ganhar crocância de novo. Mas é bem tranquilo de fazer. Pronto. Tá pronto o nosso quibe, pronto para ir pro forno. Tcharam! Agora eu vou deixar ele no forno até ele dar uma douradinha, dar uma secadinha e aí é só degustar. Gente, muito obrigada para todo mundo que participou da live. Você tem patê de berinjela vegana? A Sônia pergunta. Sônia, eu falei no meio da live, é uma ideia que vem da cozinha indiana. Você pega a berinjela inteira, corta de cima para baixo, deixa 2 barquinhos, risca a polpa da berinjela, coloca numa panela de preferência de ferro, uma panela ou de alumínio bem pesadona, tem que ser uma panela assim, parruda, não vai botar numa muito fininha que vai queimar tudo. Coloca ela assim, tampa e deixa no fogo, dá mais ou menos uns 20 minutos, meia hora. Ela vai começar a cozinhar e meio que você vai assar a berinjela dentro da panela. A casca vai queimar, é muito importante que a casca não tenha furos, tá? Porque senão esse amargo vai passar para a berinjela. E você vai ver que essa polpa vai começar meio que a ferver e a cozinhar dentro da barquinha, digamos assim, da berinjela.
Depois você deixa esfriar, raspa com muito cuidado, tempera. E na cozinha indiana é temperado com coentro. É uma receita típica. Estou sem opção para o almoço. Que tal fazer esse quibe de berinjela? Lembrando que a gente comentou que pode substituir a berinjela por abóbora. Que mais? Pode colocar um recheio de queijo vegano, também fica ótimo. E vocês viram que é muito prático, né, gente? E outra coisa, é uma receita daquelas que fica pronta antes. Você não precisa estar fazendo na hora que você vai comer. Então, é muito prática para colocar no dia a dia. Alguém perguntou sobre shiitake no recheio. Eu usei cogumelo Paris. Pode usar shiitake? Pode. A única coisa é que o shiitake tem um sabor um pouco mais característico. E eu pensei essa receita com o cogumelo Paris, que eu acho que ele acrescenta esse umami sem deixar um gosto muito característico. Mas super pode usar o shiitake, pode fazer um mix de cogumelos, tá bom? Pode usar shimeji, shiitake, Paris, portobello. Pode fazer um mix de cogumelos, vai ficar uma delícia também. Silvana Moraes, pode substituir por abobrinha? Eu colocaria abobrinha no recheio. Eu faria um refogado com a abobrinha para ela perder esse líquido e colocaria no recheio. Porque ela não é um legume, ela é um legume que no forno vai soltar água e não vai se misturar nessa berinjela. Acredito eu. Mas você pode testar. Eu acho que na cozinha a gente sempre pode experimentar o que a gente acha que vai ficar bom. Eu acredito muito na gente substituir com o que a gente gosta, com o que a gente tem em casa. Porque, enfim, no final não vai ficar ruim, né? É mais uma questão de você escolher o que talvez dê um resultado melhor. Muito obrigada pela companhia. Aproveitem essa mesa, a gente ainda tem mais alguns dias, ainda vão aparecer outras receitas. Tô lá disponível no site. Quem ficou com alguma dúvida, quer fazer mais algum comentário, manda por lá, depois eu respondo, tá bom? E muito obrigada para todo mundo. Um abraço para vocês. Até a próxima.